todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do primeiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios do ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Nesta terceira aula, vamos entender a diferença entre ESG e sustentabilidade. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. O Guilherme é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e bem objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade, o meio ambiente de maneira geral. Hoje a gente vai falar sobre a diferença de ESG e sustentabilidade, qual que é o conceito de ESG de fato, né? Porque até então é uma coisa relativamente nova no mercado, quais que são as origens e os princípios aqui no Brasil, quais que são os estágios de sustentabilidade, de amadurecimento do ESG dentro de uma companhia, quais que são as novas legislações que impactam o mercado como um todo, o panorama atual da implementação do ISSB no Brasil, e aqui eu vou explicar rapidamente para vocês o que é esse ISSB, a diferença de um relatório de sustentabilidade, o que é um relatório de sustentabilidade e um relatório integrado, parte fundamental, tá, de uma jornada ESG dentro de uma grande empresa, e falar um pouquinho de legislações europeias, de resultados chaves do ESG, e algumas curiosidades, né, algumas perguntas que todo CEO deveria se fazer em torno do tema. Viu como a aula de hoje está imperdível? Eu tenho certeza que ela está repleta de conteúdos essenciais que vão enriquecer o seu entendimento sobre o assunto, o ESG. Então, vamos começar. Vamos começar falando primeiro do conceito de ESG, ou a sigla aportuguesada ASG. ESG é uma sigla em inglês, tá? Para Environmental, Social and Governance, e em português fica ASG, Ambiental, Social e Governança Corporativa. A parte ambiental, ela é mais de fácil semelhança, né? De fácil assimilação, assim como a parte social. No entanto, dentro dos temas que são tratados dentro de cada pilar, às vezes a gente pode se confundir. E vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Dentro da parte ambiental, a gente tem como temas principais, os temas que vão ser reportados e tratados dentro dela, a prevenção e mitigação de impactos relacionados às mudanças climáticas, o uso eficiente de recursos naturais, como a economia de água, menor impacto à biodiversidade, economia de energia, uso de outras fontes de energia renovável, prevenção, mitigação e reparação de poluição e contaminações decorrentes das suas atividades econômicas, caso a sua empresa seja uma indústria ou algum tipo de empresa que gera um impacto significativo no meio ambiente, e gestão de resíduos e economia circular. Já na parte social, a gente tem as relações de trabalho pautadas em combate ao assédio moral e sexual, saúde e segurança do trabalho e prevenção contra acidentes, diversidade e inclusão, seja de gênero, orientação sexual, raça, condição física, idade e por aí vai, prevenção, mitigação e recuperação de impactos em direitos humanos, relacionamento ético, transparência e de forma transparente para não ser abusivo com os consumidores e clientes, prevenção e combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. Já em governança, que eu acho que é o tema que ele é mais difícil a assimilação, tá? Por conta da própria palavra, né? A gente tem dentro dos temas de governança a estrutura de governança para sustentabilidade, a transparência de resultados socioeconômicos e de governança, composição do conselho de administração com diversidade e independência, política de remuneração variável, baseada em metas socioambientais de governança, formalização e estruturação de políticas e procedimentos de governança para os temas de ESG, e as auditorias, ética, transparência em relações com os stakeholders e LGPD, tá? Então, tudo isso compõe a governança, que é basicamente como que a empresa vai se organizar para atender aos anseios da sociedade, às legislações e ao ESG, tá bom?
E muitas pessoas, elas enxergam o ESG apenas como emissões de carbono. Veja, emissões de carbono, a gente ainda vai falar muito sobre esse tema, mas para quem já estudou sobre o tema, sabe que emissões de carbono é basicamente o calcanhar de Aquiles das empresas. Dentro do próprio GRI, quando a gente vai reportar dados para o relatório de sustentabilidade, a contabilização de emissões de carbono ela é de fato muito complexa. Principalmente porque fazer isso na mão sem nenhum software é de fato um desafio gigantesco e apenas ainda tem, como é uma área relativamente recente, não tem tantas pessoas dentro da área. Então é um desafio bem grande e depois a gente tem que auditar todas essas contas, todas essas informações. No entanto, vale sempre ressaltar que emissão de carbono é só uma parte do ESG. E se a sua empresa não tem uma emissão significativa de carbono, se sua empresa não é uma empresa de capital aberto que precisa, por obrigação, reportar os dados de sustentabilidade, porque é isso, tá, pessoal? As empresas elas só são obrigadas a fazer um relatório de sustentabilidade se elas estiverem listadas na bolsa. Senão, as empresas podem adotar isso ou não. Mas o ESG, como vocês estão vendo, é algo muito complexo. Isso leva o quê? Tempo e dinheiro. Quando não é uma obrigação legal, eu posso fazer diversas outras coisas envolvendo o ESG que não seja um relatório de sustentabilidade. Porque o relatório prevê uma equipe para isso, prevê dinheiro de marketing, prevê auditorias e prevê um grande tempo de trabalho que vai ali ter que se comunicar com a empresa toda para ter essa gestão dos indicadores como um todo. Portanto, o ESG ele não deve ser só visto como emissão de carbono, ele pode ser visto como transparência e compliance, medidas anticorrupção, uma gestão aprimorada de resíduos sólidos, uma atenção especial à legislação ambiental e políticas ambientais, relação com a comunidade do entorno, direitos humanos, diversidade, logística reversa, conscientização interna, tudo isso compõe o ESG. Portanto, a gente não precisa focar apenas em relatórios de sustentabilidade, em coisas que dependam de um grande investimento. A gente pode começar com medidas que não vão ter um custo tão alto, mas que vão trazer um amadurecimento muito grande da empresa e, como a gente vai ver, também vai trazer diversos benefícios, tá? Aqui eu venho trazer para vocês uma diferença teórica de ESG e sustentabilidade. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Dentro das empresas, a gente trata muito o ESG e sustentabilidade como sinônimo, mas na teoria não é bem assim, tá? Sustentabilidade ela é uma visão da empresa em um modelo de negócios voltado à geração de um maior impacto para a sociedade. Assim, ESG está sob o guarda-chuva da sustentabilidade, produzindo informações e evidências que revelam e comprovam a estratégia de uma empresa como um modelo de negócio mais sustentável. O termo ESG tem forte relação com o mercado financeiro. Os aspectos ESG devem ser considerados em um investimento sustentável. As empresas precisam do ESG para garantirem a sustentabilidade dos negócios, junto às organizações de crédito e financiamento, por exemplo. E agora vamos trazer uma coisa mais prática aqui, tá? O ESG ele está relacionado com o microambiente, ou seja, as práticas internas da empresa. Ele é específico e mensurável, por isso o relatório de sustentabilidade, transformando valores e propósitos em ações efetivas que garantam dados e informações precisas para os investidores e consumidores. E além disso, ele tem um foco em diminuir risco e gerar valor compartilhado. Aqui a gente está falando de valor monetário, tá? Já a sustentabilidade, ela está ligada ao macroambiente, relacionado a governos, empresas, países e regiões. É um conceito mais amplo e de alcance de longo prazo. Ele tem um foco na oportunidade e em uma agenda ampla para a sociedade. Ou seja, agora acho que ficou mais evidente de que a sustentabilidade é algo muito mais amplo, enquanto o ESG é uma parte dentro do guarda-chuva da sustentabilidade. Lembre-se que o ESG ele tem uma forte relação com reportes, contabilização de indicadores, mensuração de indicadores, diminuição de riscos e criação de valor compartilhado, tá? Necessariamente, para ser ESG, ele precisa gerar dinheiro compartilhado, tá? E isso não é uma atribuição de sustentabilidade. Vamos trazer aqui algumas origens disso no Brasil, tá? Em 1999 foi criado o Índice Dow Jones de Sustentabilidade
que é um índice norte-americano. Ele foi o primeiro índice global dedicado a mapear empresas que adotam as práticas sustentáveis, e desse momento em diante, várias bolsas ao redor do mundo criaram seus próprios índices, tá? Inspirados nesse padrão ESG. E o Brasil foi um desses países, tá, pessoal? A gente tem aqui o nosso Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE. A gente vai falar bastante do ISE, e aqui eu só trouxe uma pequena introdução sobre o que é ele, tá? Esse índice ele foi o quarto índice de sustentabilidade criado no mundo, e hoje 78 empresas apenas compõem esse índice, sendo que cerca de 2.761 empresas estão presentes na B3. Esse número ele pode ser verificado, e esse número ele muda de dia para dia, tá, pessoal? Porque, hora ou outra, empresas entram na bolsa, né, realizam IPO, empresas saem da bolsa, então esse número é mutável, não tem problema nenhum. Nesse momento de pesquisa, tinha cerca de 2.761, ou seja, uma pequena gama dessas empresas fazem parte do ISE. E o objetivo é justamente apoiar os investimentos e a tomada de decisões do investidor, induzir as empresas a adotarem melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as práticas ESG contribuem para a perenidade nos negócios. ESG, como a gente vai ver ao redor do curso, e a gente vai ver em doses homeopáticas, tá? De pouquinho em pouquinho. ESG está muito conectado à gestão de riscos, tá, pessoal? O ESG, ele é uma ferramenta para análise comparativa de performance das empresas listadas na B3, sobre o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. E as empresas que participam do ESG, vou dar um pequeno spoiler para vocês, para fazer parte, você precisa se conectar com o ESG, solicitar a adesão ao ESG, e aí a B3 vai avaliar a partir do que você responder em um questionário deles, tá? E eles vão ver se você pode fazer parte ou não. Portanto, esses questionários eles acontecem de forma manual. Tem empresas que entram todo ano, tem empresas que saem e por aí vai, tá? Cada vez mais a gente tem uma mudança nessas empresas. Inclusive, por curiosidade, tem empresas banidas do ISE. Por exemplo, a Vale e a Braskem. A Vale e a Braskem faziam parte do ISE, no entanto, eles tiveram aqueles grandes desastres, né? O desastre de Brumadinho, Mariana, o da Braskem em Maceió, e aí, posterior a isso, eles foram obrigados a se retirar do índice, tá? Como uma medida de coerção mesmo, de não cumprimento do ESG. Agora vamos avaliar aqui os estágios da sustentabilidade, tá? As empresas elas não precisam nascer de fato sustentáveis. Como a gente viu, esse é um tema que ele vem de anos, mas que ele só tem ganhado força mesmo e amplitude nas mídias dos últimos tempos para cá. Então, as empresas elas não precisam nascer sustentáveis, mas elas podem avançar nessa agenda à medida que elas percebem benefícios e também ao reagir a pressões de acionistas, colaboradores, clientes e a sociedade como um geral. E aí, a gente tem aqui um exemplo prático, 5 exemplos de uma empresa nessa jornada de sustentabilidade. Eu queria que vocês pensassem na empresa de vocês. Onde vocês colocariam a sua empresa? Isso é um fator bem difícil de dizer, viu? Porque dependendo da pessoa, ela vai colocar em uma região desse estágio da sustentabilidade. Percebam só. A gente tem a primeira etapa, que é uma empresa abaixo do compliance, que é basicamente uma empresa que ela nem consegue seguir as leis ambientais e regulamentos do seu país, tá? Já no segundo passo, a gente tem uma empresa que ela está em compliance, ou seja, as empresas simplesmente seguem as leis e regulamentos fazendo o mínimo necessário. Poxa, enquanto eu não tiver uma obrigação legal, não vou fazer nada além disso, vou cumprir o que é obrigação legal. E aí, a gente tem o terceiro passo, que é uma empresa acima do compliance. Ou seja, as empresas vão além do cumprimento das regras, mas não estrategicamente. Eles adotam boas práticas porque são positivas para o resultado final ou porque os concorrentes estão fazendo, tá? Ou se não, algum setor específico gostou de um projeto de sustentabilidade, vai aderir, mas esse projeto ele não está conectado à estratégia da empresa, tá? Então, vai se encaixar no nível 3. Já o quarto, que é a sustentabilidade integrada à estratégia, são quando empresas pioneiras que são impulsionadas pelo pilar ambiental e social,
gerando impactos positivos que vão além das paredes da sua organização, ou seja, gerando valores compartilhados. Elas alcançaram parceiros na sua cadeia de fornecedores com o intuito de melhorar o meio ambiente e a sociedade. E aí é quando a gente tem depois disso o 5, que vai ser o propósito e paixão, né? Quando a gente vai introduzir o ESG dentro do DNA da empresa. As empresas elas começam a integrar a sustentabilidade em sua estratégia, entregando não apenas valor financeiro, mas impactos ambientais e sociais positivos. Repensam seus produtos e seus serviços a partir de oportunidades de crescimento que derivam de riscos ambientais e sociais. Isso é dificílimo de fazer, tá? Às vezes a empresa vende um produto e ela modificar o produto pode ter um impacto econômico na empresa. Vou dar um exemplo para vocês. A Lego é uma empresa mundialmente conhecida e ela é conhecida, sobretudo, pela qualidade dos seus brinquedos, que são de plástico, de um tipo de plástico que ele é muito bom, mas ele praticamente não se degrada de nenhuma maneira, tá? A Lego ela adotou medidas sustentáveis para se tornar uma empresa mais ESG, não utilizando aquele tipo de plástico e trocando por outros tipos de plásticos. No entanto, não teve uma boa recepção do público e ela teve que voltar atrás. Então, implementar o ESG dentro do DNA da sua empresa é de fato algo muito complicado, tá? E a gente tem aqui no Brasil novas legislações que impulsionam a preocupação com ESG. Essas legislações vêm vindo muito por conta do Banco Central e da CVM. A CVM ela é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, tá? É uma instituição com o dever de supervisionar as sociedades anônimas, ou seja, as empresas de capital aberto que estão na Bolsa de Valores, os agentes de mercado de capitais, os fundos de investimento e as corretoras de distribuidoras de valores imobiliários. Entre as normas que a gente tem recentes e que tiveram um grande impacto, eu cito aqui para vocês uma e deixo para a posterior pesquisa de vocês, uma que se chama SARAB número 14, do Banco Central, a qual lança normativas que orientam o estabelecimento e a implementação da política de responsabilidade socioambiental pelas instituições ali especificadas. Aí a gente tem a resolução da CVM 59, que ela inclui os indicadores ESG para as empresas de capital aberto. Lembre-se daquela colocação que eu disse, né, de obrigação das empresas de capital aberto com reporte ESG. E a gente tem a mais nova resolução 193, tá? A qual dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade com base no padrão internacional ISSB. E o Brasil, através da CVM, foi pioneiro nisso, tá? Colocando, de fato, uma norma, né, um padrão internacional que todas as empresas deveriam seguir e que vai ser obrigatório, tá? E fica estabelecido que esse padrão ele deve ser obrigatório a partir do período de relato de 1º de janeiro de 2026. Quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, pense no seguinte: a gente vai ter que unir os dados do ano inteiro para reportar um relatório de sustentabilidade. Portanto, o relatório de sustentabilidade vai ser sempre sobre o período anterior. Digamos que eu esteja aqui em 2024, eu vou lançar o meu relatório de sustentabilidade. Eu vou lançar uma foto da minha empresa como ela estava em 2023, dos resultados de 2023, tá? E aqui, quando a gente fala 1º de janeiro de 2026, quer dizer o seguinte, que a partir de 2027, quando a empresa lançar o relatório de sustentabilidade dela, vai ter que ser um relatório focado no ISSB. O ISSB, a gente vai falar bastante dele, tá? Ele é, assim como o GRI, um padrão de reporte para as empresas, tá? E esse padrão internacional, ele une diversos, que a gente chama de frameworks e diversos outros padrões ESG, tá? Ele vai ser como se fosse uma junção de todos eles para simplificar. E aí, vamos falar um pouquinho aí de curiosidade para vocês, como que está o panorama atual da implementação do ISSB. Essa normativa da CVM, ela impactou muito o mercado. E o mercado já tem discutido e se mobilizado para atender a expectativa da CVM.
E vamos ver como é que está um panorama geral disso, né? Em relação ao formato do relatório, qual a percepção atual das empresas sobre essa atitude da CVM? Isso é uma pesquisa recente, tá? De 2024. Vejam, 8,2% dizem que pretendemos publicar um novo relatório para atender aos requisitos da CVM. 45,9% ainda não avaliaram esse assunto, ou seja, estão deixando mais para frente, e em cinza aqui, diz que 45,9% pretende adaptar o relatório atual para atender os requisitos. E isso é o mais adequado, tá? Como eu disse para vocês, o ISSB é uma junção de diversos indicadores e diversos padrões e frameworks. Portanto, se sua empresa já adota certos padrões que a gente vai falar mais à frente, ela já está meio caminho andado, tá? Basta mudar coisa ou outra ali para atender o ISSB. Vamos ver aqui um outro panorama da implementação atual do ISSB no Brasil em relação às políticas, aos processos internos, controles e sistemas dos temas de sustentabilidade, qual afirmação melhor reflete a situação da empresa, tá? 27% menciona que não pretendemos alterar significativamente os processos internos em relação a temas de sustentabilidade para atender os requisitos ISSB, por conta de que as empresas já atuam com diversos padrões que adentraram o ISSB. 59,5% mencionam que estão avaliando a necessidade de alteração dos processos internos em relação aos temas de sustentabilidade para atender o novo padrão. E 13,5% menciona que alteraremos os processos internos em relação a temas de sustentabilidade para atender o requisito de ISSB. E qual que é a opinião dessas empresas, né? Qual que é a percepção delas sobre essa atitude da CVM? 51,4% mencionam que isso veio para preencher uma lacuna importante e que poderá contribuir para a elaboração de informações de sustentabilidade mais confiáveis, transparentes e comparáveis, tá? E eu estou dentro desses 51,4% se eu fosse uma empresa, tá, pessoal? Eu acho que tinha uma lacuna muito grande. Essa lacuna gerava uma série de interpretações. A gente tinha uma falta de padronização que podia ser que na análise do investidor confundisse ele ou confundisse os stakeholders que estão analisando um relatório de sustentabilidade. E eu acho que o SSB veio para trazer um amadurecimento geral das empresas, tá? 37,8% menciona que é positivo, mas não vê benefícios significativos. E ali a gente se divide entre várias parcelas de 2,7%, né? Onde uma parte coloca que veja um custo adicional para as empresas sem trazer benefícios concretos, ainda não tem opinião formada, mais um avanço importante em termos de sustentabilidade. Vamos aguardar a implementação para uma avaliação de custo-benefício, tá? Mas a questão é, se a empresa ela está dentro da B3, e aqui a gente tem empresas que não estão só dentro da B3, tá? Mas se a empresa está dentro da B3, ela vai precisar cumprir essa norma. Aqui eu expliquei brevemente para vocês sobre o que é um relatório de sustentabilidade, mas vale entrar nesse assunto novamente. E aqui a gente tem um ponto importante e teórico também, tá? Que é a diferenciação do que é um relatório de sustentabilidade para um relatório integrado. Tem essas duas divisões. Dependendo da empresa que vocês forem buscar na internet, vocês vão ver que certas empresas têm relatório de sustentabilidade, certas têm relatório integrado. A gente fala, deve ser a mesma coisa, o mesmo nome. E a verdade é que tem uma diferença entre eles, tá? O relatório de sustentabilidade, ele é um relatório focado especificamente em questões ESG e ele é utilizado pelas empresas para divulgar informações sobre suas políticas, práticas e resultados em relação a essas questões. Normalmente, esses relatórios são baseados em frameworks ESG e fornecem orientações para definição, mensuração e reporte de metas e métricas ESG. Já os relatórios integrados, por outro lado, eles são um tipo de relatório mais amplo que busca integrar informações financeiras e não financeiras em um único relatório. O relato integrado, ele procura fornecer uma visão holística do desempenho da empresa, incluindo fatores financeiros, não financeiros, como ESG, governança corporativa, estratégia de negócio, riscos e oportunidades. Ou seja, percebam, o relato integrado, ele é uma junção do relato de sustentabilidade com um relatório financeiro. É basicamente isso.
E o relatório integrado, ele é o caminho que será adotado pelas empresas e pelo ISSB, tá? O ISSB, ele é uma norma para relato integrado, tá? Então, o caminho que vai ser tomado daqui para frente é cada vez mais a união dos temas ESG com os temas econômicos da empresa. Falando brevemente sobre a legislação europeia aqui, trazendo umas curiosidades para vocês, lá a gente tem um outro tipo de avanço, tá? Até 2028, todas as seguintes organizações ou empresas precisam estar em conformidade com a legislação CSRD. As empresas listadas, isso inclui todas as empresas listadas em uma bolsa de valores, regulamentada pela União Europeia, com exceção de microempresas listadas que não atendam a dois dos três critérios a seguir em balanços patrimoniais consecutivos. Então, toda essa lista de empresas aqui, elas devem fazer o reporte de sustentabilidade. E no caso da União Europeia, o cerco, né, está se fechando cada vez mais, até para empresas que não são tão grandes. A partir de instruções como essa da União Europeia, a tendência é que isso se torne um padrão nos outros países, tá? Então, normalmente, primeiro começa lá e depois vai seguindo para outros países. Então, percebam que lá, até empresas, dependendo ali do faturamento de 50 milhões, elas são obrigadas a fazer seus relatos de sustentabilidade. Isso abre margem para um leque de empresas muito maior do que as empresas obrigadas a fazerem isso hoje, tá? E aí, com obrigação, não é uma questão da empresa gostar ou não gostar, querer ou não querer. Ela vai ter que fazer e vai ter que reportar para a sociedade, para os seus stakeholders, os impactos socioambientais e os impactos de governança que sua empresa vem tendo, tá? Então, coloco isso como uma curiosidade para vocês, porque normalmente começa lá e vem para cá, a tendência é que daqui para frente a gente tenha legislações cada vez mais cercando esse cerco das empresas. Portanto, quanto mais cedo a empresa investir em ESG, mais ela vai ter preparada para o cenário econômico mundial, tá? No entanto, olha só que coisa interessante, né? Em pesquisa feita em 2023, para 98% dos investidores brasileiros, há greenwashing nos relatórios de sustentabilidade. E esse número subiu, viu, pessoal? Porque em 2022 era 91% dos brasileiros em comparação a 87% no mundo. Então vejam, quase 100% dos investidores brasileiros colocam que há greenwashing. Tá? Greenwashing é uma atitude de você reportar uma ação ambiental e meio que você omitir informações, quase que como uma mentira, tá? Você quer fazer uma propaganda que você é sustentável, que você é uma empresa revolucionária, que você contribui para o meio ambiente, mas você omite diversas informações que, na verdade, você não está trazendo um impacto significativo, não está trazendo nenhuma atitude que realmente vai ajudar o meio ambiente, tá? Em outra pesquisa aqui que eu demonstro para vocês, 82% dos brasileiros entrevistados acreditam que os produtos são projetados para parecerem mais ecológicos do que realmente são. Olha que legal, a gente tem uma discussão dos investidores com a população no geral falando, olha, essa história de ESG, para mim, ainda é muito tímida, parece muito mentira. E essas pessoas não estão erradas, a gente tem que amadurecer muito e tem que ter, inclusive, legislações para justamente fiscalizar as empresas e os produtos no geral, para que não haja essa imagem de greenwashing generalizado, tá? A gente tem que, para melhorar a situação socioambiental do Brasil, a gente tem que ter regras claras e tem que ter uma fiscalização, e é por isso, novamente, que eu acho que quanto mais esses padrões vêm para o Brasil, mais amadurece as nossas posições envolvendo o ESG, tá, pessoal? Na segunda aula do Rede Educa, discutimos os principais aspectos do conceito ESG, que orienta as empresas a adotarem práticas responsáveis nas áreas ambiental, social e de governança. Abordamos a diferença entre ESG e sustentabilidade, destacando que o ESG foca em práticas empresariais específicas, enquanto a sustentabilidade é um conceito mais voltado e amplo
para o uso responsável dos recursos naturais. Falamos sobre a origem e os princípios do ESG no Brasil, com ênfase no crescente foco em práticas empresariais responsáveis. Apresentamos também os estágios da sustentabilidade nas empresas, desde a conscientização até a implementação de ações sustentáveis. Por fim, discutimos as novas legislações que estão pressionando as empresas a se adaptarem às normas ambientais, sociais e de governança, promovendo, assim, responsabilidade e transparência. Esses temas são essenciais para entender como o ESG está moldando as práticas empresariais e as demandas por ética e sustentabilidade. O terceiro episódio do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no quarto e último episódio do primeiro módulo. Vamos entender o que o ESG pode trazer de valor para a sua empresa. Até o próximo episódio.